Olá pessoal, meu grupo composto por mim, Amanda, Ana Júlia e Marcos iremos apresentar um trabalho sobre cetoacidose diabética e seu estado hiperosmolar. Porém, antes de entrar no assunto inicial do trabalho, seria legal vocês entenderem o que é a diabetes. Então eu vou dar uma breve introdução para vocês. A diabetes é uma doença caracterizada por elevação de glicose no sangue. Pode ocorrer devido a defeito na secreção ou na ação do hormônio insulina, que é produzido no pâncreas pelas células chamadas células betas. A diabetes é classificada em vários tipos. Os principais são tipo 1, tipo 2 e a diabetes gestacional. E eu vou explicar cada uma para vocês. A diabetes tipo 1 é causada pela destruição das células produtoras de insulina, devido a um defeito do sistema imunológico em que os anticorpos atacam as células produtoras de insulina. Já a diabetes tipo 2, que é a mais comum entre os casos diabéticos, 90% dos casos são tipo 2, ela resulta na resistência de insulina e de deficiência na secreção de insulina. Já a diabetes gestacional é a diminuição de tolerância à glicose. Ela é diagnosticada pela primeira vez durante a gestação e pode ou não persistir após o parto. Os outros tipos de diabetes são decorrentes devido a defeitos genéticos associados a outras doenças ou uso de medicamentos. Agora eu vou falar para vocês alguns dos sintomas da diabetes. Entre eles são vontade de urinar frequentemente, fome excessiva, alteração visual, visão embaçada, perda de peso, sede constantemente, formigamento, infecções frequentes, dificuldade na cicatrização de ferida, alteração de humor, nervosismo, náusea, fadiga, vômitos. Vou falar também algumas causas da diabetes, que são excesso de peso, má alimentação, histórico familiar de diabetes, idosos, sedentarismo. Para finalizar essa minha introdução sobre diabetes, eu vou falar sobre os tratamentos. Bom, na diabetes tipo 1, os pacientes precisam de injeções diárias de insulina. Em alguns casos específicos, os médicos solicitam medicamentos via oral para os pacientes para auxiliar nesse tratamento. Já os pacientes que apresentam a diabetes tipo 2, o tratamento é indicado devido ao seu grau de necessidade e o tratamento é realizado através de medicamentos. Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a cetoacidose diabética. A cetoacidose diabética ela é uma complicação aguda do diabetes, né? Eu não sei se dá para ver aqui na lousa, né? A sigla dela é a CAD e ela é considerada uma emergência médica que é caracterizada pela tríade bioquímica, que é a cetonemia, a acidose metabólica, que a acidose metabólica ela é uma conjunção do pH acima de 7,3 e o bicarbonato menor que 15 miliequivalente por litros, tá? E a hiperglicemia, que é uma glicose maior que 200 a 250 miligramas por decilitro, tá? Ela está associada principalmente ao diabetes mellitus tipo 1 e outra coisa, a hiperglicemia ela causa uma diurese osmótica com uma perda significativa de líquidos e eletrólitos. Então, todas essas complicações ela vai causar náuseas, vômitos, dor abdominal e pode evoluir para um edema cerebral, como coma e até a morte. O diagnóstico para detectar a cetonemia e a acidose metabólica ela é através do intervalo de ênions positivo, na presença da hiperglicemia. Né? E aí o que acontece? O glucagon, ao contrário da insulina, ele vai aumentar os níveis de glicose no sangue, né? E o excesso dele vai contribuir para desenvolver a cetoacidose. E como que vai ocorrer isso, né? Para vocês poderem entender. A concentração sanguínea de glicose ela é regulada por dois hormônios, a insulina e o glucagon.
Então, quando você faz uma refeição, os níveis de glicose vão aumentar, vão ativar as células pancreáticas, né, que são responsáveis pela liberação da insulina. E a insulina, por sua vez, vai diminuir a produção da glicose pelo fígado e vai aumentar a absorção da glicose, né, pelo músculo esquelético, pelo tecido adiposo e vai normalizar os níveis de glicemia. Então, o que acontece com os defeitos dessa secreção? A ação da insulina ela vai ocorrer mais no tipo 1, né, do diabetes ou 2 e vai contribuir para o desenvolvimento da hiperglicemia. Já no cetoacidose ocorre a consequência de lipólise, que é a quebra da gordura armazenada no corpo, aumentada. E aí o processo que é utilizado para obtenção de energia, né? Ele vai resultar em produção de cetonas e outros cetoácidos e vai alterar o pH do sangue. Também ela é uma complicação mais frequente em pacientes mais jovens, né? Abaixo de 65 anos é a maioria, porque é bem característico dela estar associada ao diabetes mellitus tipo 1, né? Pode ocorrer também no 2 e em condições de estresse extremo, como infecção grave, trauma. E na maioria dos casos, a cetoacidose ela é precipitada pelo uso inadequado da insulina, né? A pessoa não está usando a insulina da forma adequada ou até está deixando, então pode haver essa complicação. Além disso, também o uso do álcool, o jejum com medicações como glicocorticoides e beta-bloqueadores, né? Eventos como infecções, infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral e o pancreatite também estão associados à causa de cetose. E como ela é diagnosticada, né? Ela é diagnosticada pela detecção da cetonemia e acidose metabólica, com um intervalo de Enions positivo na presença de hiperglicemia. O tratamento ele vai envolver a expansão de volume, a reposição de insulina e a prevenção da hipopotassemia. E aí, quais sintomas, né, esse paciente ele vai sentir, né, durante a cetoacidose? A gente tem aqui alguns, né? Estão todos, a maioria relacionados com a hiperglicemia, o aumento da diurese, né, que é a poliúria, um excesso muito grande de urina, a desidratação, e a cetonemia com náuseas e vômitos. Na hiperglicemia, dependendo do seu grau de duração, ela pode estar relacionada também com sintomas neurológicos, como alteração do sensório, tá? A gente pode ter também sede excessiva, né, que é a polidipsia, o batimento cardíaco acelerado, a taquicardia, né, sonolência, confusão, fraqueza, a respiração de Kussmaul, né, que é aquela respiração profunda, ofegante, a desidratação eu já tinha falado, hipotensão também pode ter, febre alta ou baixa temperatura. Também nós temos o hálito cetônico, né, que é semelhante ao aroma de um removedor de esmalte, tá? E alterações na consciência, que são assim, as manifestações mais clínicas de cetoacidose que os pacientes devem ficar alertados. Já quanto ao tratamento, a duração prolongada, né, ela está associada a complicações graves e pode levar até a morte, né? Então, num quadro de suspeita de cetoacidose, o paciente ele tem que ser levado urgente, tem que ser levado imediatamente para a emergência, tá?
O tratamento ele vai envolver hidratação, terapia com insulina intravenosa, reposição de eletrólitos conforme a necessidade desse paciente. Tá? Nós temos também alguns cuidados de enfermagem, né? Então o enfermeiro intensivista ele tem que reconhecer esse quadro clínico de cetoacidose e iniciar as medidas de suporte para evitar complicações. Ele vai ter que estar atento a choque hipovolêmico, distúrbios de eletrólitos e ácidos básicos, né? Porque esse paciente, quando ele é admitido numa UTI, ele geralmente se encontra num grau muito avançado de desidratação, né? E o objetivo do tratamento é exatamente a reposição volêmica, tá? Desse paciente descompensado. Então a finalidade e abordagem terapêutica ela vai ser dividida em medidas gerais, né, específicas no tratamento de admissão de um paciente com cetoacidose na UTI. E dentro da assistência de enfermagem a esse paciente com CAD, é importantíssimo, né, impedir a cetogênese, tá? Corrigir a hiperglicemia, a desidratação e os desequilíbrios eletrolítico e o ácido básico. Então, a enfermagem vai monitorizar, né, os sinais vitais a cada 15 minutos, para ver como que tá todos os parâmetros, né? Vai fazer a ingestão de líquidos eletrolíticos, né, quando necessário, e entre coisas mais. E lembrar que essa assistência, ela tem que ser uma assistência o mais humanizada possível, né, para garantir uma qualidade desse tratamento, né, porque é uma complicação muito grave e o diabetes ele é uma doença crônica com um tratamento rigoroso e complicado. Então o paciente ele precisa de um suporte técnico de todos os procedimentos, né, da equipe de enfermagem e também dos demais membros da equipe multidisciplinar, tá? Então, gente, agora para concluir o trabalho, né, a Amanda falou sobre a diabetes, deu uma introdução legal para vocês, o Marcos falou sobre a cetoacidose, agora a gente vai falar sobre o estado hiperosmolar. Bom, essa síndrome, ela é uma síndrome metabólica, ela é desencadeada pela deficiência da insulina e ela pode ser causada, né, por uma doença ou um estressor fisiológico. Como exemplo, a gente tem as infecções, as cirurgias, o AVE, o infarto agudo do miocárdio, que vai fazer uma demanda mais alta da insulina no nosso corpo. Essa condição vai acometer mais indivíduos idosos de 50 a 70 anos de idade, sem histórico conhecido de diabetes mellitus ou que já apresenta diabetes do tipo 2. O desenvolvimento da doença pode ser agregado a algum evento que pode desencadear ela, como alguma doença aguda, como a pneumonia, a AVE, como a gente acabou de falar, com alguns medicamentos que são chamados os tiazidíticos, ou que pode exacerbar a hiperglicemia ou os tratamentos, como também a diálise. Bom, falando um pouquinho sobre a fisiopatologia da doença, a síndrome hiperosmolar hiperglicêmica é uma condição muito grave, em que a hiperglicemia e a hiperosmolaridade vai fazer o quê? Ela vai predominar com alterações de consciência por parte do paciente. A cetose é mínima ou vai estar ausente. O defeito bioquímico básico vai consistir no quê? Na falta de insulina efetiva, que é o quê? Que é a resistência da insulina. E a hiperglicemia aqui persistente, que vai ser aquela que vai provocar uma diurese osmótica, que vai resultar em perda de água e de eletrólitos. E embora não haja insulina suficiente para impedir a glicemia, a pequena quantidade de insulina presente ela é o suficiente para evitar a degradação dos lipídios. Agora a gente tem vários sintomas que vão se caracterizar pela manifestação da doença, como a poliúria de vários dias a semanas de duração, como a hipertensão arterial com taquicardia. A desidratação vai ser profunda, com as mucosas secas e com turgor cutâneo.
E vamos ter sinais neurológicos, como alterações de consciência, convulsão e até hemiparesia. E o diagnóstico da doença pode ser por exames laboratoriais, incluindo o nível de glicemia, eletrólitos, ureia, um hemograma tem que ser completo, a osmolaridade sérica e a gasometria arterial. E como achado diagnóstico, a gente tem um quadro de desidratação profunda. Bom, como o manejo clínico e os cuidados de enfermagem juntos vai ser um pouco grande, eu decidi fazer em forma de apresentação mesmo, para vocês verem certinho. Então, o tratamento dessa síndrome, ela vai se assemelhar com o que o Marcos já falou, com a cetoacidose diabética, que é repor líquidos, eletrólitos e a insulina. Mas como os clientes dessa síndrome geralmente são os idosos, é importante a gente proceder com um monitoramento rigoroso do estado de volume e dos eletrólitos para evitar a ocorrência de sobrecarga hídrica, insuficiência cardíaca e arritmias cardíacas. O tratamento com líquido é iniciado com cloreto de sódio, que é o soro fisiológico, ou o cloreto de sódio 0,45%, e dependendo do nível de sódio do cliente e a gravidade da depressão do volume. Bom, o monitoramento da pressão venosa central ou hemodinâmica orienta a reposição dos líquidos. Acrescenta-se o potássio prescrito ao líquidos IV quando o débito urinário está adequado, sendo sua administração orientada pelo monitoramento contínuo do ECG e pelas determinações laboratoriais frequentes do potássio. A insulina geralmente é administrada em uma velocidade bem baixa, contínua, para tratar a hiperglicemia, e acrescenta-se destrose a líquidos de reposição quando o nível de glicemia diminui para 250 a 300. Outras modalidades terapêuticas são determinadas pela doença subjacente e pelos resultados da avaliação clínica e laboratorial contínua. O tratamento é mantido até a correção das anormalidades metabólicas e podem ser necessários de 3 a 5 dias para a resolução dos sintomas neurológicos. E para a gente concluir aqui essa parte, é super importante os cuidados de enfermagem, como todos sabemos, e no caso do estado hiperosmolar, a gente tem que avaliar os sinais vitais com frequência, o estado hídrico e os resultados laboratoriais. O estado hídrico e o débito urinário são rigorosamente monitorados em razão do alto risco de insuficiência renal, isso é super importante, da insuficiência renal secundária ou a uma desidratação grave. O nível de glicemia deve ser verificado rigidamente a cada hora. E como essa síndrome tende a ocorrer especialmente em idosos, deve-se considerar as alterações fisiológicas que aparecem também com o envelhecimento. E é importante efetuar uma avaliação cuidadosa da função cardiovascular, pulmonar e renal durante as fases aguda e de recuperação da síndrome hiperosmolar hiperglicêmica. E esse foi o nosso trabalho, tanto eu quanto a Amanda e o Max esperamos que tenham gostado, espero que as informações que foram ditas aqui tenham agregado para a vida de cada um, tanto quanto pessoas que são e não são da área da saúde. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pela professora Norma e espero de coração que tenham gostado do nosso trabalho, gente. Até uma próxima vez.